Aqui. A doce verdade. Neste capítulo, o papel da gordura no cérebro foi o cerne do assunto. Mas precisamos ir um passo além e fazer a nós mesmos a seguinte pergunta: o que acontece quando, em vez disso, o cérebro se inunda de açúcar? Iniciei este capítulo abordando os males que os carboidratos causam ao nosso corpo, mas reservei para um capítulo à parte a discussão sobre esse carboidrato particularmente devastador. Infelizmente, é um tema que tem recebido uma atenção incrivelmente reduzida da imprensa. Cada vez mais ouvimos falar da relação entre o açúcar e a diabetes, o açúcar e as doenças cardíacas, o açúcar e o fígado gorduroso, o açúcar e as síndromes metabólicas, o açúcar e o risco de câncer, etc. Mas açúcar e disfunção cerebral? É hora de encarar a questão de perto. 4. Uma união infrutífera. Seu cérebro viciado em açúcar, natural ou não. Do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais só dispunham do açúcar que encontravam nas frutas, durante poucos meses do ano, na época da colheita, ou no mel, que era vigiado pelas abelhas. Mas nos últimos anos, o açúcar foi adicionado a quase todos os alimentos processados, limitando as escolhas dos consumidores. A natureza fez do açúcar algo difícil de encontrar, o homem o tornou fácil. Dr. Robert Lustig et al. 1. Açúcar. Venha ele de um pirulito, de um cereal ou de um pedaço de pão, sabemos que esse carboidrato não é o mais saudável dos ingredientes, principalmente quando é consumido em excesso ou sob formas refinadas ou processadas, como o xarope de milho rico em lutose. Também sabemos que o açúcar é parcialmente culpado pelos nossos problemas com a cintura, o apetite, o controle de açúcar no sangue, o diabetes tipo 2 e a resistência à insulina. Mas e quanto ao açúcar e o cérebro? Em 2011, Gary Taubes, autor do livro Good Calories, Bad Calories, Calorias Boas, Calorias Más 2, escreveu um excelente artigo para o jornal The New York Times, intitulado Is Sugar Toxic? O açúcar é tóxico? 3. No artigo, ele repassa não apenas a história do açúcar em nossas vidas e em nossos produtos alimentares, mas também o conhecimento científico em evolução por trás da compreensão sobre como o açúcar afeta nossos corpos. Ele ressalta em particular, o trabalho de Robert Lustig, um especialista em transtornos hormonais pediátricos e grande especialista em obesidade infantil da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Ele argumenta que o açúcar é uma toxina, ou um veneno. Mas Lustig não insiste tanto no consumo dessas calorias vazias. O problema que ele vê no açúcar são suas características singulares, especificamente a forma como o corpo humano metaboliza seus diversos tipos. Lustig gosta de usar o termo isocalórico, mas não isometabólico, para descrever a diferença entre a glicose pura, a forma mais simples de açúcar, e o açúcar de mesa, que é uma combinação de glicose e eutose. A eutose, que abordarei mais adiante, é um tipo de açúcar que existe naturalmente, encontrado apenas nas utas e no mel. Quando ingerimos 100 calorias de glicose de uma batata, por exemplo, nosso corpo a metaboliza de forma diferente e sob efeitos diferentes em relação à ingestão de 100 calorias de açúcar que sejam metade glicose e metade frutose. Eis o motivo. Seu fígado cuida do componente eutose do açúcar. A glicose de outros amidos e carboidratos, contudo, é processada por cada célula do corpo. Por isso, consumir os dois tipos de açúcar, eutose e glicose, ao mesmo tempo significa que seu fígado tem que trabalhar mais do que se você consumisse o mesmo número de calorias apenas da glicose. E seu fígado também soerá se for atingido por formas líquidas desses açúcares, o que é quentemente o caso quando se trata de refrigerantes ou sucos de utas. Beber açúcar líquido não é a mesma coisa que comer, por exemplo, uma dose equivalente de açúcar numa maçã. A eutose, a propósito, é o mais doce de todos os carboidratos que existem na natureza, o que provavelmente explica por que gostamos tanto dela. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, tem um índice glicêmico mais baixo de todos os açúcares naturais. A razão é simples, como o fígado metaboliza a maior parte da eutose, ela não tem, em si, efeito imediato sobre o açúcar no sangue ou os níveis de insulina, ao contrário do açúcar ou do xarope de milho rico em eutose, cuja glicose vai parar na circulação geral. Não deixe, porém, esse fato enganá-lo. Embora a eutose não tenha efeito imediato, tem efeitos de mais longo prazo do que você provavelmente sabe, quando é consumida em quantidades suficientes de fontes não naturais. E os conhecimentos científicos estão bem documentados. O consumo de eutose está associado a uma redução da tolerância à glicose,
resistência à insulina, níveis altos de gordura no sangue e hipertensão. E como ela não desencadeia a produção de insulina e leptina, dois hormônios-chave na regulagem de nosso metabolismo, dietas ricas em utose levam à obesidade e a complicações metabólicas. Felizmente, a maior parte das pessoas pode comer utas sem se preocupar. A quantidade de utose na maior parte das utas in natura é ínfima se comparada aos níveis de frutose nos alimentos processados. Em geral, ouvimos falar do açúcar e de seus efeitos em praticamente todas as partes do corpo, exceto o cérebro. É, uma vez mais, um tema que mereceu incrivelmente pouca atenção da imprensa. As perguntas a serem feitas e que serão respondidas neste capítulo são: item: que reação o consumo excessivo de açúcar provoca no cérebro? Item: o cérebro pode distinguir entre os diferentes tipos de açúcar? Ele metaboliza o açúcar de forma diferente conforme a origem? Se eu fosse você, deixaria de lado os biscoitos ou torradas que está comendo com o café e apertaria o cinto. Depois de ler este capítulo, você nunca mais vai olhar da mesma forma para um pedaço de uta ou um doce açucarado. Açúcar e carboidratos, curso básico. Em primeiro lugar, acho importante definir alguns termos. Qual é, exatamente, a diferença entre o açúcar de mesa, o açúcar de utas, o xarope de milho rico em utose e similares? Boa pergunta. Como eu disse, a utose é um tipo de açúcar encontrado naturalmente nas utas e no mel. É um monossacarídeo, exatamente como a glicose, enquanto o açúcar de mesa, a sacarose, o pó branco que jogamos no café ou numa tigela de massa de bolo é uma combinação de glicose e utose, o que faz dele um disacarídeo, duas moléculas reunidas. O xarope de milho rico em utose, que é o que encontramos em refrigerantes, sucos de muitos alimentos processados, é mais uma combinação de moléculas dominada pela utose, tem 55% de utose, 42% de glicose e 3% de outros carboidratos. O xarope de milho rico em utose foi lançado em 1978 nos Estados Unidos como um substituto barato para o açúcar de mesa em bebidas e produtos alimentares. Certamente você ouviu falar dele na mídia, que atacou esse ingrediente manufaturado artificialmente como a raiz de nossa epidemia de obesidade. Mas a questão é outra. Embora seja verdade que se possa culpar o consumo de xarope de milho pela expansão de nossas cinturas e por diagnósticos de condições relacionadas a ela, como a obesidade e o diabetes, também podemos apontar o dedo para todos os outros açúcares, já que são todos carboidratos, uma categoria de biomoléculas que tem características em comum. Os carboidratos são simplesmente longas cadeias de moléculas de açúcar, diferentes da gordura, cadeias de ácidos graxos, das proteínas, cadeias de aminoácidos, e do DNA. Mas você já sabe que há carboidratos e carboidratos. E nem todo carboidrato é tratado da mesma forma pelo corpo. A característica diferenciadora é o quanto determinado carboidrato elevará o açúcar do sangue e, na prática, a insulina. Refeições ricas em carboidratos, e particularmente aquelas ricas em glicose simples, fazem o pâncreas aumentar a produção de insulina para armazenar o açúcar do sangue nas células. Durante a digestão, os carboidratos são decompostos e o açúcar é liberado na corrente sanguínea, fazendo o pâncreas elevar a produção de insulina, de modo que a glicose possa penetrar as células. Com o tempo, níveis elevados de açúcar no sangue levam a uma produção cada vez maior de insulina no pâncreas. Os carboidratos que desencadeiam o maior pico de açúcar no sangue costumam ser os que mais engordam, exatamente por esse motivo. A lista inclui tudo que é feito com farinha refinada, pães, cereais, massas, amidos como o arroz, a batata e o milho, e carboidratos líquidos como os refrigerantes, a cerveja e os sucos de utas. Todos eles são rapidamente digeridos porque inundam a corrente sanguínea com glicose e estimulam um pico de insulina, que armazena as calorias em excesso sob a forma de gordura. E os carboidratos nos vegetais. Esses carboidratos, principalmente aqueles nos vegetais verdes folhosos, como o brócolis e o espinai, são unidos por fibras indigeríveis. Por isso, digeri-los leva mais tempo. Basicamente, as fibras eiam o processo, provocando um encaminhamento mais lento da glicose para a corrente sanguínea. Além disso, os vegetais contêm mais água que os amidos em relação a seu peso, e isso enaquece ainda mais a reação do açúcar no sangue. Quando ingerimos utas in natura,
que obviamente contém açúcar de uvas, a água e as fibras também vão diluir o efeito sobre o açúcar no sangue. Se você ingere, por exemplo, um pêssego e uma batata assada do mesmo peso, a batata terá um efeito no nível de açúcar no sangue muito maior que o pêssego, aquoso e fibroso. Isso não quer dizer que o pêssego, ou qualquer outra uva, não causará problemas. 4 Nossos ancestrais das cavernas, é bem verdade, comiam uvas, mas não todos os dias do ano. Não evoluímos para lidar com as enormes quantidades de lutose que consumimos hoje, principalmente quando essa lutose vem de fontes manufaturadas. As uvas in natura têm relativamente pouco açúcar, se comparadas, digamos, com uma lata de refrigerante normal, cuja quantidade é maciça. Uma maçã de tamanho médio contém cerca de 44 calorias de açúcar, numa mistura rica em fibras, graças à pectina. Em compensação, uma latinha de 355 ml de Coca-Cola ou Pepsi contém quase o dobro, 80 calorias de açúcar. Se você fizer o suco de várias maçãs e concentrar o líquido numa bebida de 355 ml, perdendo, assim, as fibras, veja bem, você vai obter uma pancada de 85 calorias de açúcar, que podia muito bem ter vindo de um refrigerante. Quando a lutose chega ao fígado, a maior parte se converte em gordura e é enviada às nossas células adiposas. Não admira que a lutose tenha sido considerada pelos bioquímicos o carboidrato que mais engorda. E quando nossos corpos se acostumam a realizar essa operação simples em cada refeição, podemos cair numa armadilha em que até nosso tecido muscular se torna resistente à insulina. Gary Taubes descreve esse efeito dominó de forma brilhante no livro Why We Get Fat, Por que Engordamos. Assim, embora a lutose não tenha efeito imediato sobre o açúcar no sangue e a insulina, com o passar do tempo, talvez alguns anos, ela é uma provável causa de resistência à insulina e, portanto, do armazenamento maior das calorias sob a forma de gordura. O ponteiro no nosso medidor de divisão dos combustíveis vai apontar na direção do armazenamento de gordura, mesmo que não tenha começado desse jeito. 5. O fato mais perturbador em relação ao nosso vício em açúcar é que, quando combinamos lutose e glicose, o que fazemos constantemente ao ingerir alimentos feitos com açúcar de mesa, a lutose pode não fazer muita coisa de imediato com nosso nível de açúcar no sangue, mas a glicose que vem junto cuida disso, estimulando a liberação de insulina e alertando as células adiposas para que se preparem para mais armazenamento. Quanto mais açúcar ingerimos, mais estamos dizendo ao nosso corpo para transformá-lo em gordura. Isso acontece não apenas no fígado, levando a uma condição conhecida como doença do fígado gorduroso, mas no resto do corpo também. Bom dia, meuzinhos, dobrinhas, barriguinha de cerveja e o pior de todos os tipos de gordura, a gordura visceral invisível que envolve nossos órgãos vitais. Adoro a forma como Taubes traça um paralelo entre a relação de causa e efeito que une os carboidratos e a obesidade, e o elo entre o fumo e o câncer. Se os cigarros não tivessem sido inventados, o câncer pulmonar seria uma doença rara. Da mesma forma, se nossas dietas não fossem tão ricas em carboidratos, a obesidade seria uma condição rara. 6 Eu iria um passo além, e diria que outras condições também seriam incomuns, inclusive o diabetes, as doenças cardíacas, a demência e o câncer. E se eu tivesse que escolher uma doença a evitar, dentre todas, eu diria o diabetes. Isto quer dizer, não se torne diabético. A sentença de morte do diabetes. Não há como exagerar a importância de evitar o caminho do diabetes, e se você já tem que lidar com ele, a chave é manter equilibrado o nível de açúcar no sangue. Nos Estados Unidos, somos quase 11 milhões de adultos de 65 anos ou mais com diabetes tipo 2, o que diz muito sobre a magnitude da catástrofe em potencial nas nossas mãos se todos esses indivíduos, além daqueles que ainda não foram oficialmente diagnosticados, desenvolverem Alzheimer. Os dados que sustentam a relação entre o diabetes e o Alzheimer são profundos. Mas é importante compreender que o diabetes é um poderoso fator de risco para o declínio cognitivo simples. Isto é particularmente verdade entre indivíduos que controlam mal o diabetes. Um exemplo claro, em junho de 2012, a revista Archives of Neurology publicou uma análise de 3.069 idosos para determinar se o diabetes aumenta o risco de declínio cognitivo e se um controle ruim do nível de açúcar no sangue está relacionado a uma piora no desempenho cognitivo. 7 Numa avaliação inicial,
cerca de 23% dos participantes tinham diabetes, enquanto os 77% restantes não tinham. Propositalmente, os pesquisadores escolheram um grupo variado de adultos de idade avançada com boas funções. Um pequeno percentual, porém, daqueles 77% viriam a desenvolver diabetes durante os 9 anos do estudo. No início da pesquisa, uma série de testes cognitivos foi realizada. Os testes foram repetidos ao longo dos 9 anos seguintes. A conclusão afirmava o seguinte: entre adultos de idade avançada com boas funções, o DM diabetes mellitus e o mau controle da glicose entre aqueles com DM estavam associados a funções cognitivas piores e declínio mais acentuado. Isso indica que a severidade do DM pode contribuir para a aceleração do envelhecimento cognitivo. Os pesquisadores demonstraram uma diferença bastante forte na taxa de declínio mental entre aqueles com diabetes, se comparados aos não diabéticos. É ainda mais interessante notar que, como os autores observaram, já no início do estudo as notas cognitivas de base dos diabéticos eram inferiores às do grupo de controle. O estudo também descobriu uma relação direta entre a taxa de declínio cognitivo e níveis mais altos de hemoglobina A1C, um marcador do controle do nível de glicose no sangue. Os autores afirmaram: a hiperglicemia, nível elevado de açúcar no sangue, foi proposta como mecanismo que pode contribuir para a associação entre o diabetes e reduzir as funções cognitivas. Mais adiante, eles afirmam que a hiperglicemia pode contribuir para uma perda cognitiva através de mecanismos como a formação de produtos finais de glicação avançada, inflamações e doenças microvasculares. Antes que eu explique o que são os produtos finais de glicação avançada e como eles são formados, vamos nos debruçar sobre outro estudo, anterior, feito em 2008. Esse estudo, da Clínica Mayo, publicado na revista Archives of Neurology, investigou a duração dos efeitos do diabetes numa pessoa. Em outras palavras, a quantidade de tempo com diabetes interfere na severidade do declínio cognitivo? Adivinhe, os números são de arregalar os olhos. Segundo as conclusões da Clínica Mayo, se o diabetes começa antes de a pessoa completar 65 anos, o risco de comprometimento cognitivo leve aumenta em espantosos 220%. E o risco de comprometimento cognitivo leve em indivíduos que têm diabetes há 10 anos ou mais aumentou 176%. Naqueles que estavam tomando insulina, o risco aumentou 200%. Os autores propuseram um mecanismo para explicar a conexão entre níveis altos persistentes de açúcar no sangue e o Alzheimer. Aumenta a produção de produtos finais de glicação avançada. Ponto 8. Constatamos, portanto, uma vez mais, a referência a esses produtos finais de glicação. O que são, afinal, esses produtos finais que estão aparecendo na literatura médica, relacionados ao declínio cognitivo e a um envelhecimento acelerado em geral? Eu os mencionei rapidamente no capítulo anterior. Vamos compreendê-los melhor. Uma vaca louca e muitas pistas para os transtornos neurológicos. Eu me lembro da histeria que varreu o planeta na metade dos anos 1990, quando o receio da doença da vaca louca espalhou-se rapidamente. Os britânicos começaram a reunir evidências da transmissão da doença do gado para os seres humanos. No verão de 1996, Peter Hall, um vegetariano de 20 anos, morreu de uma forma humana da vaca louca, chamada variante da doença de Creutzfeldt de Jacob, contraída por ter ingerido hambúrgueres na infância. Pouco tempo depois, outros casos foram confirmados e vários países começaram a proibir a importação de carne do Reino Unido. Até mesmo o McDonald's parou de servir hambúrgueres temporariamente, em algumas regiões, até que os cientistas pudessem localizar a origem do surto e decidir que medidas adotar para erradicar o problema. O mal da vaca louca, também conhecido como encefalopatia espongiforme bovina, é uma desordem bovina rara que infecta o gado. O apelido vem do comportamento estranho que as vacas doentes adotam quando infectadas. Ambas são formas de doenças prionicas motivadas por proteínas desviantes, que causam danos à medida que se espalham agressivamente de célula em célula. Embora a doença da vaca louca não seja, em geral, classificada junto às doenças neurodegenerativas clássicas, como o Alzheimer, o Parkinson e a Alz, todas essas condições têm uma deformação similar na estrutura de proteínas necessária para funções cerebrais normais. É bem verdade que Alzheimer, Parkinson e Alz não são transmissíveis, porém essas doenças resultam em características similares ao mal da vaca louca. E todas elas têm a ver com proteínas deformadas.
Da mesma forma que agora sabemos que diversas doenças degenerativas estão ligadas a processos inflamatórios, hoje sabemos que várias dessas mesmas doenças, inclusive diabetes tipo 2, catarata, aterosclerose, enfisema e demência, estão relacionadas a proteínas deformadas. O que torna as doenças prionicas tão singulares é a capacidade dessas proteínas anormais de roubar a saúde de outras células, transformando células normais em aberrantes, que levam a danos cerebrais e demência. Se isso se parece um pouco com o câncer, é pelo fato de uma célula sequestrar o funcionamento normal de outra célula e criar uma nova tribo de células que não se comportam como células saudáveis. Em pesquisas de laboratório com camundongos, só agora os cientistas estão reunindo evidências que mostram que as principais condições neurodegenerativas seguem padrões paralelos. 9 As proteínas estão entre as estruturas mais importantes do corpo. Elas praticamente dão forma ao corpo inteiro, realizando diversas funções e atuando como uma espécie de controle central do nosso manual de instruções. Nosso material genético, ou DNA, é o código para nossas proteínas, que são produzidas como uma sequência de aminoácidos. Elas precisam chegar a uma forma tridimensional para realizar suas tarefas, tais como regular os processos do corpo e protegê-lo de infecções. As proteínas obtêm sua forma por meio de uma técnica de dobramento especial. No fim, cada proteína adquire uma forma dobrada específica que ajuda a determinar qual será sua função particular. Obviamente, proteínas deformadas não conseguem desempenhar corretamente suas funções. Se elas não funcionam adequadamente, na melhor das hipóteses, elas se tornam inativas, na pior, tóxicas. Geralmente as células têm uma tecnologia interna para exterminar as proteínas deformadas, mas o envelhecimento e outros fatores podem interferir nesse processo. Quando uma proteína tóxica consegue induzir outras células a criar outras proteínas deformadas, o resultado pode ser desastroso. É por isso que hoje muitos cientistas lutam para encontrar uma forma de interromper a disseminação de proteínas deformadas, literalmente parando o desenvolvimento dessas doenças. Stanley Prusiner, diretor do Instituto para Doenças Neurodegenerativas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriu os prions, o que lhe valeu o Prêmio Nobel, em 1997. Em 2012, ele fazia parte de uma equipe de pesquisadores que escreveu um artigo seminal, apresentado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, mostrando que a proteína beta-amiloide, associada ao Alzheimer, tem características semelhantes aos prions. 10 Na experiência, os autores conseguiram acompanhar a evolução da doença injetando proteína beta-amiloide em um dos lados do cérebro de camundongos. Usando uma molécula geradora de luz, eles assistiram enquanto as proteínas do mal se acumulavam uma cadeia tóxica de acontecimentos, semelhante ao que acontece no cérebro com Alzheimer. Na verdade, essa descoberta traz pistas para algo mais que as doenças do cérebro. Os cientistas que se concentram em outras partes do corpo também têm pesquisado o impacto de proteínas deformadas. O fato é que proteínas loucas podem ser responsáveis por uma série de males. Até o diabetes tipo 2, por exemplo, pode ser enxergado desse ponto de vista, se levarmos em conta que os diabéticos têm proteínas dementes no pâncreas, que podem afetar negativamente a produção de insulina, o que levanta a questão: níveis cronicamente altos de açúcar no sangue são a causa dessa deformação. Na aterosclerose, o aumento do colesterol típico da doença pode ser causado pela deformação das proteínas. Quem sofre de catarata tem proteínas, mas que se acumulam no cristalino dos olhos. A fibrose cística, um transtorno hereditário provocado por um defeito no DNA, se caracteriza pelo dobramento incorreto da proteína CFTR, e até mesmo um tipo de enfisema deve à devastação que causa a proteínas anormais que se acumulam no fígado e não chegam aos pulmões que delas necessitam. Ok. Uma vez entendido que proteínas desviantes têm um papel crucial nas doenças, sobretudo na degeneração neurológica, a questão seguinte é: o que causa a formação de proteínas desviantes? Em um caso como a fibrose cística, a resposta é mais simples, porque identificamos um defeito genético específico. Mas e quanto a outros males que têm origem misteriosa, ou que não se manifestam na idade avançada? Vamos nos debruçar sobre aqueles produtos finais de glicação. Glicação é o termo bioquímico para a união de moléculas de açúcar a proteínas, gorduras e aminoácidos, a reação espontânea, propriamente dita, pela qual a molécula de açúcar adere costuma ser chamada de reação de Maillard.
Louis-Camille Maillard foi o primeiro a descrever esse processo, no início dos anos 1911. Embora ele tenha previsto que essa reação teria um impacto importante na medicina, foi preciso esperar até 1980 para que os cientistas se voltassem a ela, na tentativa de compreender o envelhecimento e as complicações do diabetes. A reação de Maillard forma produtos finais de glicação avançada, comumente abreviados como AIDS. Para ter uma noção dos AIDS em ação, basta observar alguém que sofre de envelhecimento precoce, alguém com muitas rugas, flacidez, pele descolorida e sem brilho. O que você está vendo é o efeito físico das proteínas ligadas a açúcares marginais, o que explica por que os AIDS são considerados atores preponderantes no envelhecimento da pele. 12 Ou dê uma olhada em um fumante inveterado. A pele amarelada é outra marca da glicação. Os fumantes têm menos antioxidantes na pele, e o fumo propriamente dito aumenta a oxidação no corpo e na pele. Por isso, eles não conseguem combater os subprodutos de processos normais, como a glicação. O potencial antioxidante de seus corpos fica seriamente anaquecido e ancamente esmagado pelo volume da oxidação. Para a maioria de nós, os sinais externos da glicação começam a aparecer por volta dos 30 anos, quando acumulamos uma quantidade suficiente de alterações hormonais e estresse ambiental oxidativo, inclusive os danos dos raios de sol.